A maioria dos líderes hoje sonham, obviamente, anseiam em colocar suas equipes no topo da organização. Bater metas, entregar resultados, é algo que todos nós almejamos. Tá? Eu também sou líder. E como um líder normal, eu quero que a minha equipe entregue seus resultados. Todos os empresários, líderes diversos das organizações, pequenos, médios e grandes proprietários de empresa, CEOs do mundo todo, todos eles, invariavelmente, querem gerar resultados. Né? Nós queremos gerar resultados em nossas casas. O resultado faz parte inerente ao nosso trabalho. Todavia, desde os bancos acadêmicos, os cursos de administração, de liderança, de gestão, de negócios, não estão acostumados a tratar sobre um assunto muito complexo e que tira a nossa energia e tira a nossa produtividade. Que é o quê? Que é o redemoinho. Tá? O que são redemoinhos? Redemoinhos são o que se chama de trabalho real. É tudo que suga a produtividade das pessoas dia após dia, todos os dias. Não somente as coisas que tiram o foco e fazem as pessoas fugir do trabalho, não é isso. O redemoinho são as tarefas mesmo, do dia a dia, que faz a empresa funcionar, mas que não são necessariamente aderentes, ações aderentes, condutas aderentes ao resultado. Uma consultoria americana, durante 7 anos, desenvolveu o que hoje é um best-seller, né, que é um programa denominado As 4 Disciplinas da Execução, né, feita pela consultoria, pela empresa norte-americana chamada Franklin Covey. Tá? E esse é o objeto do nosso estudo. Meu nome é Luiz Thiago, eu sou aluno do MBA Liderança e Desenvolvimento Humano, turma 2017-2 da FUCAP. E esse trabalho tem o objetivo de fazer a substituição da matéria de comportamento individual. Eu vou mostrar para vocês as 4 disciplinas e como elas influenciaram o meu trabalho como líder. Tá? A primeira disciplina é foque no crucialmente importante. Ou seja, ela diz que nós devemos definir uma meta crucialmente importante. Estudos dizem que se você tem 10 metas para fazer ao mesmo tempo, você não faz nenhuma bem. Se você tem 5, 6, 7 metas, você faz 2 a 3 bem. Se você tem 2 ou 3 metas, sim, você tem condição de alcançá-las na plenitude e com excelência. Tá? Então a primeira disciplina diz que você deve definir uma meta crucialmente importante e gastar todo o seu potencial para alcançá-la. O estudo diz que a meta crucialmente importante tem que ser uma meta, ou as metas atingíveis. São jogos de final de Copa do Mundo. Você tem que buscar uma meta crucialmente importante, ou as metas crucialmente importantes, são metas que tem que bater. Tá? Então tudo começa com essa definição. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Então é isso que diz a primeira disciplina. Foque no crucialmente importante, naquilo que realmente importa e naquilo que vai gerar mais resultado para a sua empresa. A partir daí, você começa a mover a sua realidade. A disciplina número 2 é a disciplina que efetivamente ela vai fazer a coisa acontecer, que é a disciplina que diz que para atuar nas medidas de direção. Nessa disciplina, né, o estudo demonstra a diferença entre medidas históricas e medidas de direção. Medidas históricas são medidas que já estão no passado, ou seja, são as metas. Ou seja, não tem como a gente trabalhar olhando pelo retrovisor. É como se a gente dirigisse olhando no retrovisor. Medidas históricas são as metas, não há nada que a gente faça olhando para ela que vá mudá-las. Medida de direção não. Medida de direção são coisas que a gente pode efetivamente fazer e que realmente vão mover as medidas históricas, a MCI. Medida de direção são as ações. Elas têm que ser preditivas e influenciáveis. Preditivas, pois predizem o resultado. Ou seja, nós somos capazes de saber que aquelas ações que nós estamos fazendo realmente vão alcançar os resultados. E influenciáveis porque são influenciáveis por nós. Não adianta ficarmos olhando a meta o dia inteiro que nada vai acontecer. Né? Nós não podemos influenciar a meta, pois já está no passado.
nós podemos sim influenciar as medidas de direção. Então essa é a disciplina do foco e do engajamento, que diz que você deve focar nas medidas de direção e não nas metas. A terceira disciplina é mantenha um placar envolvente. Essa disciplina, a disciplina também do engajamento, é a disciplina que diz que nenhuma equipe, e é muito interessante isso, nenhuma equipe trabalha da mesma forma se ela não estiver sabendo para onde ela vai, se aquelas medidas de direção que ela está atuando elas estão surtindo efeito, sem um controle das suas atividades, enfim. O estudo diz, que a consultoria informa que a gente deve manter um placar envolvente e que esse placar deve ser feito pela equipe. Demore o quanto demorar, por mais simples que seja, deve haver um envolvimento emocional da equipe com esse placar. E é esse placar que vai ser atualizado periodicamente e que vai fazer a equipe saber onde está, se está ganhando, se está perdendo, o que ela precisa fazer, né? E ela vai alimentando e vai se envolvendo emocionalmente com esse placar. Esse placar é atualizado periodicamente na disciplina 4, que é a disciplina que faz realmente a coisa acontecer. A disciplina 4 diz que nós devemos criar uma cadência de responsabilidade. Né? É a disciplina da responsabilização, da accountability, que é o quê? Que é a responsabilização, que é a prestação de contas. O estudo diz que nós devemos fazer reuniões, sugere que nós façamos reuniões de MCI, da meta crucialmente importante, uma vez por semana. Tá? Cada equipe define qual é o período, mas a semana ela é crucial, ela é importante. Muitas coisas são semanalizadas em nossas vidas e assim a semana ela tem uma significação importante na nossa sociedade, enfim, nas nossas organizações, nas nossas empresas. Então é a disciplina da responsabilização, da prestação de contas, e nela são dadas sugestões desse tipo de reunião, que acontece que não pode durar muito, tem que ser uma reunião dinâmica. E nela o placar é atualizado, as pessoas dizem como foram as medidas de direção, quais os resultados alcançados. Né? O placar deve envolver tanto medidas históricas quanto medidas de direção. É importante que o placar tenha esses dois, então são atualizados no início da reunião. Né? E na reunião também, além da prestação de contas, são detalhadas, definidas e sugeridas novas medidas de direção, e aí a gente tem uma recomposição desse ciclo, e esse ciclo vai ocorrendo periodicamente, esse ciclo de responsabilização. Enfim, em linhas gerais, num resumo muito rápido, então são essas as 4 disciplinas da execução. Né? Mantenha o foco no crucialmente importante, né? A criação da MCI, né? Atue nas medidas de direção, ou seja, diferenciando muito bem medidas de direção de medidas históricas, crie e mantenha um placar envolvente, né? E crie e mantenha também uma cadência de responsabilidade. Tá? Em linhas finais, eu digo como isso influenciou o meu trabalho. Eu assumi uma nova equipe há 2-3 meses atrás e apliquei as 4 disciplinas de execução, né, nesse meu novo trabalho. Né? Eu sou gerente de uma instituição financeira e eu assumi uma agência muito grande, com 10 gerentes, né, e de segmentos diferentes. Tá? A disciplina foi muito legal, o feedback que eu recebi foi muito bom, ajudou muito a minha equipe a focar no que realmente importava. Né? Eu passei a atuar apoiando-os em conseguir novas medidas de direção, né, que fossem eficazes, porque realmente o nosso programa de metas é gigante, é grande, tem mais de 20 metas diferentes, e aí a gente conseguiu ter resultados significativos. Na virada do semestre agora, nós estamos buscando um novo formato, né, semanalizado, reduzindo a quantidade de itens, que a gente estava fazendo 4, 5 itens, reduzindo as quantidades de itens, para que a gente alcance mais itens ao final do mês, mas focando em 2, 3 itens naquela semana que são itens para entrega efetiva. E aí a gente atualizando. Né? Os resultados têm sido muito bons, as minhas maiores dificuldades que eu tenho enfrentado no sentido de que isso tem que a atuação em cima das 4 disciplinas de execução aumenta a responsabilidade do gestor, ele acaba tendo que ser muito mais efetivo, muito mais dinâmico, ser um farol realmente na escolha das medidas de direção. Nossa empresa tem muitas medidas de direção, mas cabe a nós, gestores,
alinhar e cobrar no tempo certo, na medida certa, isso dos nossos colegas. Tá bom? Muito obrigado, os resultados têm sido muito bons, as dificuldades realmente exponenciais, mas a colocação das 4 disciplinas da execução tem melhorado meu comportamento individual quanto líder, enquanto gestor, no sentido de que eu estou mais próximo da minha equipe na execução, controlando a execução deles, e melhora inclusive a forma como eu avalio, né, e os avalio, a forma como eu dou feedback e extraio deles aquilo que a empresa precisa. Muito obrigado e boa noite.